31. Copy System Capítulo 301. Irmão mais novo de Agoromo Otsutsuki. Amura Otsutsuki. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin encarou o Shinigami, e o Shinigami encarou o Shin de volta. A atmosfera ficou tensa. Não me diga que você é mesmo apenas um objeto inanimado? Perguntou Shin. Ele sinceramente não sabia se o Shinigami possuía pensamento independente ou se era apenas uma entidade semelhante a uma marionete. O Shinigami não respondeu. Em vez disso, moveu-se. A lâmina curta presa entre os dentes surgiu em sua mão, e ele avançou em direção a Shin. Você quer lutar comigo? Você está mesmo tão confiante? Os olhos de Shin se transformaram, e o Rinnegan Segan dos 9 tomou e foi ativado. Um imenso poder ocular se manifestou como uma lâmina tangível, bloqueando o ataque do Shinigami. Quando Shin revelou seu Rinnegan Segan, o rosto normalmente imutável do Shinigami cintilou com uma mudança sutil. Shin percebeu, mas não lhe deu importância. Já que ousou atacá-lo, teria que pagar o preço. Usando seu poder ocular e energia mental, Shin formou uma lâmina invisível e cortou um dos braços do Shinigami. Apesar de perder um braço, o Shinigami não demonstrou nenhum sinal de dor. Ele se distanciou cautelosamente de Shin. Vamos conversar. Qual é a sua conexão com o clã Otsutsuki? Não me diga que não existe uma. Sinto um poder do nível dos 6 caminhos dentro de você. Shin se conteve para não atacar mais. Ele queria conversar com o Shinigami. Ele já suspeitava que fosse apenas uma marionete, mas a mudança fugaz de expressão sugeriu o contrário. É claro que ele não tinha certeza absoluta. Mesmo que fosse apenas uma marionete controlada, Shin ainda conseguiria conversar com a entidade que manipulava os fios. À menção do clã Otsutsuki, o Shinigami reagiu visivelmente, seus olhos escuros fixos intensamente em Shin. Como você sabe sobre o clã Otsutsuki? A voz rouca do Shinigami finalmente soou. Os registros do clã Otsutsuki praticamente desapareceram do mundo shinobi. As pessoas conheciam o sábio dos 6 caminhos, mas não seu nome, Agoromo Otsutsuki. A destruição do clã Otsutsuki na lua. Foi obra sua? Perguntou o Shinigami, sem esperar pela resposta anterior de Shin. Antes de me questionar, você não deveria revelar seu próprio nome. Ou lhe falta coragem, escondendo-se atrás do título de Shinigami para enganar os outros. O tom calmo de Shin continha um súbito tom de desdém. Ele estava provocando deliberadamente, embora não soubesse se a entidade morderia a isca. Era uma provocação simples, facilmente perceptível, mas o orgulho poderia fazê-la cair. Eu me lembrarei de você. O Shinigami falou friamente, lançou um último olhar profundo para Shin e desapareceu lentamente. Ufa, essa pressão era intensa. Após o desaparecimento do Shinigami, Kuzina soltou um suspiro, sentindo-se muito mais relaxada. A presença do Shinigami era imensa, especialmente a pressão que exercia sobre a alma. Mas Shin, parece que o Shinigami está de olho em você agora. Você precisa ter cuidado, Kuzina avisou Shin seriamente. Ele está de olho em mim, e eu também estou de olho nele. Shin deu um leve sorriso. Ele não toleraria ser alvo, especialmente de uma entidade tão perigosa. Ele teria que eliminá-la. Vamos ver se é realmente você, Agoromo Otsutsuki. Shin suspeitava que o Shinigami, ou quem o controlava, era Agoromo Yomotsu Irazaka. Shin abriu um portal espacial, puxou Kuzina e eles apareceram em um espaço estranho e único. Traço. Onde é isso? Kuzina perguntou, olhando ao redor com curiosidade. Foi aqui que o Shinigami retornou. Quando ataquei antes, deixei uma marca mental, permitindo-me rastreá-lo até sua base. Shin usou seu ataque de energia mental para marcar secretamente o Shinigami. Ele o deixou escapar intencionalmente, caso contrário, ele não teria escapado. Saia. Se esconder é inútil, Agoromo Otsutsuki. Quando ele estava prestes a procurar o Shinigami, alguém apareceu. Errado. Eu não sou meu irmão mais velho Agoromo. Eu sou Amura Otsutsuki. Amura Otsutsuki emergiu das sombras, seus olhos brancos de Bakugan fixos em Shin. Você é Amura Otsutsuki? O rosto de Shin demonstrava genuína surpresa. Ele estava enganado. Sempre presumira que a entidade por trás do Shinigami fosse Agoromo, sem nunca considerar Amura. Primeiro, o clã Uzumaki era descendente de Agoromo, não de Amura.
Como suas técnicas de selamento poderiam estar ligadas a Amura? Por isso, Shin não considerou Amura. Além disso, Shin sempre presumiu que Amura estivesse morto. Afinal, quando Shin exterminou o clã Otsutsuki na lua, Amura nunca apareceu. Já que você chegou aqui, prepare-se para morrer. Seus olhos me pertencerão. O rosto de Amura se contorceu de ganância. Foi ele quem criou o boneco Shinigami. Através dele, ele soube a extensão do poder ocular de Shin Uzumaki, que superava o seu. Até Amura, um Otsutsuki, cobiçava os olhos de Shin. Ah, bastante confiante, não é? Acha mesmo que pode me derrotar? Shin olhou para Amura. O homem parecia muito seguro de si. Shin se perguntou de onde vinha tanta confiança. Este lugar é em meu domínio. Você não é páreo para mim. Ninguém é, exceto meu irmão. E até ele precisa ser cauteloso aqui. Amura falou com arrogância e autoconfiança. Entregue seus olhos e jure lealdade, e eu poderei poupar sua vida. Liberação de madeira, emergência da floresta profunda. Kuzina não aguentou mais. Enormes faixas de árvores irromperam, engolfando Amura na floresta. Liberação de madeira? Um truque bonitinho, mas inútil contra mim. O Byakugan de Amura se transformou no Tensegan. A densa floresta foi instantaneamente obliterada por uma poderosa força repulsiva. Agora acredito que você realmente é Amura Otsutsuki. Shin olhou para o Tensegan de Amura. Só agora ele realmente acreditou na identidade de Amura. Ele não estava totalmente convencido antes. Agoromo poderia ter se passado pelo irmão. Mas, ao ver o Tensegan, não havia engano. Claro, não importava. Fosse Agoromo ou Amura, Shin não tinha a intenção de deixá-lo viver. Você é do clã Uzumaki, certo? Diga-me seu nome. Amura se dirigiu a Shin com um tom condescendente. Eu sou Shin Uzumaki. Lembre-se do nome. Seria uma morte trágica se você nem soubesse quem o matou. Considere isso uma cortesia profissional. Você deveria ser grato. Copy System capítulo 302, Shin vs Amura Otsutsuki. As palavras de Shin enfureceram Amura Otsutsuki, seu corpo tremendo de fúria. Ah? Só o meu nome já te faz tremer de excitação? Você deve estar muito satisfeito. Shin continuou a provocar Amura, sentindo-se satisfeito. Ele não gostava de pessoas arrogantes que se faziam de arrogantes. Morra. Amura desapareceu instantaneamente, reaparecendo atrás de Shin, seu punho envolto em chakra, atacando Shin. Entretanto, o ataque passou inofensivamente pelo corpo de Shin. Ninjutsu espaço-tempo. Amura ficou surpreso, mas então se lembrou de que Shin havia se teletransportado para cá. Sem o ninjutsu espaço-tempo, alcançar esta dimensão, um espaço alternativo semelhante às dimensões de Kamui ou Kaguya, seria impossível. Impressionante, para alguém com tanto poder ocular. Parece que preciso levar isso a sério. A expressão de Amura ficou séria. Mesmo em sua raiva, Amura não havia usado toda a sua força antes. Ele menosprezava Shin, considerando-o indigno. Depois que Kaguya Otsutsuki foi selado, os únicos que Amura realmente temia eram seu irmão, Agoromo, e o clã Otsutsuki, que até mesmo sua mãe temia. Este clã Otsutsuki não era a linhagem de Luida que Shin havia eliminado na lua. Os verdadeiros membros do clã Otsutsuki eram, em sua maioria, do nível dos 6 caminhos. Até Kaguya, depois de comer a fruta da árvore divina, ficou cautelosa com eles. Amura Otsutsuki, você precisa levar isso a sério. Caso contrário, matá-lo tão facilmente seria insatisfatório, afirmou Shin calmamente. O rosto de Amura se contorceu de raiva. Acho que não posso interferir, disse Kuzina, desanimada. Só de sentir a aura deles, Kuzina sabia que não conseguiria igualar o poder deles. Não precisa, Kuzina. Apenas observe a distância. Comparada aos seres do nível dos 6 caminhos, a força de Kuzina ainda era muito inferior. Era natural que ela não pudesse intervir. Tudo bem. Não vou atrapalhar. Kuzina usou a técnica do tremor corporal para recuar. Aproximar-se daquela batalha seria perigoso. Ela sabiamente manteve distância. Amura Otsutsuki, experimente meu soco inevitável. Só para avisar, você não pode escapar disso. Shin liberou toda a sua aura, a pressão aterrorizante sacudindo a própria dimensão em que estavam. Amura, previamente composto,
Sentiu suas pupilas se contraírem. O poder de Shin era muito maior do que ele esperava. Inicialmente, ele havia descartado Shin como um coelho inofensivo. Agora, com o poder de Shin totalmente revelado, ele percebeu que Shin não era um coelho, ele era um dragão devorador de tudo. Shin cerrou o punho e desferiu um soco rápido como um raio no rosto de Amura. Enquanto Shin atacava, Amura usou seu próprio ninjutsu espaço-temporal para se teletransportar instantaneamente. Afinal, ele havia criado esta dimensão. Eu te disse. Você não pode escapar disso. Amura, que tinha acabado de se teletransportar, reapareceu instantaneamente, seu rosto encontrando o punho de Shin. O soco, poderoso o suficiente para destruir uma montanha, lançou Amura a milhares de metros de distância, e a força do golpe criou violentas ondas de choque por toda a dimensão. Se estivessem sobre o oceano, a mera pressão do vento do soco poderia criar tsunamis monstruosos. Faz tempo que não uso Tenmomei. Continuo tão quebrado quanto sempre, Shin murmurou para si mesmo. Tenmomei e Omotsu Irazaka foram os dois dojutsu que ele ganhou ao despertar o Mangekyou e o Sharingan. Ele usava Omotsu Irazaka com frequência, mas Tenmomei raramente, pois geralmente era desnecessário. Tenmomei permitiu que ele voltasse no tempo. Era o contra-ataque perfeito ao ninjutsu espaço-temporal. Não importava a velocidade do teletransporte, Shin podia simplesmente voltar no tempo para antes da ativação da técnica. Foi por isso que Shin disse que Amura não conseguia se esquivar. Honestamente, com este dojutsu, Shin era praticamente imbatível. Durabilidade impressionante para um ser do nível dos 6 caminhos. Shin apareceu instantaneamente diante do Amura machucado, olhando para ele desapaixonadamente. Amura parecia patético. O soco de Shin distorceu seu rosto, arrancando metade de seus dentes. Suas feições estavam completamente distorcidas. Bater no rosto de alguém geralmente não era bem visto, mas Shin achou que era justificado dessa vez. Com esse nível de força, você acha que pode lutar comigo? Quer meus olhos? Você não é digno. Shin olhou para Amura, com a voz cheia de desprezo. Shin Uzumaki, deixe-me mostrar meu verdadeiro poder. 9 urbes da busca da verdade se materializaram atrás de Amura Otsutsuki. Sua aura atingiu o ápice, e até seus ferimentos se curaram instantaneamente. Embora não fossem Jinchuriki do 10 caudas, seres do nível dos 6 caminhos possuíam vitalidade e habilidades regenerativas incríveis, rivalizando com os Jinchuriki do 10 caudas. Não se incomode em se exibir. Tudo que você tem, eu também tenho. 12 orbes da busca da verdade apareceram atrás de Shin, mais do que Amura possuía, fazendo com que Amura se sentisse ainda mais frustrado. Menor ataque de vácuo dos 80 deuses. Maior. Amura reuniu seu chakra supremo dos 6 caminhos nas palmas das mãos e o liberou em uma saraivada de inúmeros punhos. Você também conhece o ataque a vácuo dos 80 deuses? Shin ficou surpreso por um momento, mas depois percebeu que fazia sentido. Amura era filho de Kaguya, conhecer sua técnica suprema de taijutsu não era algo totalmente inesperado. Experimente seu próprio ataque, Takamagahara. Este era o dojutsu supremo, nascido da fusão do Rinnegan e do Tensegan. Concedeu imunidade a todos os ataques e os refletiu de volta para o atacante. Mesmo a técnica suprema de taijutsu, o ataque de vácuo dos 80 deuses, não foi exceção. Não teve efeito em Shin e foi refletido de volta para Amura. O céu se encheu de enormes punhos de chakra chovendo sobre Amura. Ele ficou completamente devastado. Ele não conseguia acreditar que seu próprio ataque estava sendo usado contra ele. Que tipo de habilidade absurda é essa? Primeiro, ele levou um soco inexplicavelmente no rosto. Se não fosse por sua durabilidade de nível dos 6 caminhos, aquele soco o teria matado. Agora, sua técnica suprema de taijutsu estava sendo refletida de volta para ele. Isso era incrivelmente injusto. Amura quase xingou em voz alta. Mas a realidade o lembrou de que não era hora de xingar. Ele precisava lidar com o ataque de vácuo dos 80 deuses. Ele conhecia o poder do seu próprio ataque melhor do que ninguém. Se o atingisse, ele não morreria, mas certamente doeria. Amura imediatamente usou seus orbes de busca da verdade, formando um enorme escudo negro para bloquear o ataque. Copie System Capítulo 303. A morte de Amura Otsutsuki. Os orbes buscadores da verdade eram incrivelmente versáteis, capazes de ataque, defesa e suporte,
destacando-se em todos os aspectos. Agora mesmo, Amura Otsutsuki os usou para bloquear o ataque de vácuo dos 80 deuses refletido. Entretanto, embora os Urbes tenham se defendido com sucesso contra o ataque, o escudo que eles formaram se despedaçou no processo. Urbes da busca da verdade poderiam anular o ninjutsu, mas este era um ataque de taijutsu. Embora os Urbes tenham sido destruídos, não foi uma perda significativa. O próprio Amura possuía Kekimora. Mesmo que os Urbes fossem completamente destruídos, ele poderia recriá-los. Menor arte sábia, super grande bola Rasen Shuriken. Maior. Assim que Amura bloqueou o ataque refletido, Shin lançou um enorme Rasen Shuriken nele. Esta era a arte sábia. Nem mesmo os Urbes da busca da verdade conseguiam anulá-la completamente. A arte sábia era um dos poucos poderes capazes de neutralizar os Urbes da busca da verdade. Sem outra opção, Amura canalizou todo o seu poder em uma força repulsiva, tentando neutralizar o ataque de Shin. Shin não ficou parado. Com um aceno de mão, os Urbes da busca da verdade atrás dele se transformaram na forma de uma katana. Urbes em busca da verdade podiam assumir várias formas. Certamente era possível se transformar em armas. Menor técnica secreta da arte da espada, corte estelar. Maior. Com um único golpe, a lâmina atravessou as defesas de Amura, dividindo Amura e a própria dimensão em dois. Esse ataque é insano. Kuzina, observando de longe, sentiu a boca se contrair. O poder destrutivo era impressionante. Embora ela tivesse dominado a arte da liberação de madeira, o único golpe de Shin parecia incrivelmente poderoso. Isto é humanamente possível. Kuzina pensou que Shin não era mais humano. Nenhum ser humano comum poderia possuir tamanha força. Corte estelar, uma técnica capaz de despedaçar estrelas. Era a técnica secreta suprema da arte da espada de Shin, aprimorada ao longo de 20 anos, capaz de partir mundos. Que ataque terrível! Mas não é o suficiente para me matar. Amura Otsutsuki reapareceu, olhando para Shin com extrema cautela. Shin não ficou surpreso por Amura não estar morto. Mais precisamente, o corpo físico de Amura estava morto, mas ele continuou a existir em outra forma, semelhante à de Agoromo Otsutsuki na história original, como um ser de puro chakra. Se Amura possuía um corpo físico antes, agora ele era puramente energia de chakra. Você é difícil de matar. Shin coçou a cabeça, fingindo irritação, embora não estivesse realmente preocupado. Amura Otsutsuki, se eu te atacar novamente desse jeito, você acha que vai sobreviver? Shin perguntou. Você deveria saber que é inútil contra mim, respondeu Amura calmamente. Ele estava calmo agora. Embora admitisse que não era páreo para Shin, acreditava que Shin também não poderia matá-lo de verdade. Assim como as bestas com cauda, enquanto seu chakra existisse no mundo, elas essencialmente não poderiam morrer, elas eventualmente reviveriam. Amura estava em um estado semelhante. Enquanto seu chakra permanecesse, mesmo se morto, ele poderia reviver depois de algum tempo. Sim, o Typhal Slash é poderoso, mas realmente matá-lo parece impossível. No entanto, se eu destruísse sua vontade, você acha que ainda conseguiria reviver? Shin perguntou a Amura com um sorriso repentino. Instantaneamente, a expressão de Amura mudou. Se sua vontade fosse destruída, ele estaria realmente morto. Era semelhante ao relacionamento entre Naruto Uzumaki e Azura Otsutsuki. Embora Naruto fosse uma reencarnação do chakra de Azura, eles não eram a mesma pessoa. O próprio Azura já estava morto há muito tempo. Seu chakra não continha sua vontade. Você consegue fazer isso? Amura não acreditava que Shin conseguiria. Duvidava que até mesmo seu irmão ou sua mãe conseguiriam tal feito. Por que você não vê com os próprios olhos? Disse Shin com um sorriso confiante, deixando Amura inquieto. Ele tentou fugir imediatamente. Nem pense em correr. Eu selei este espaço com Funjutsu. Sinceramente, mesmo que eu não te mate, posso te prender aqui para sempre. Amura tentando escapar? Que ingenuidade! Como Shin havia decidido eliminá-lo, ele não deixaria escapar. Se Amura escapasse, Shin poderia ficar bem, mas Mikoto, Kuzina e os outros não estariam seguros. Portanto, Amura Otsutsuki teve que morrer. Jing. Missão do sistema emitida: eliminar Amura Otsutsuki. Recompensa: uma carta de replicação divina. Quando Shin decidiu matá-lo,
O sistema emitiu uma missão. Shin aceitou prontamente. Parece que você tem outro motivo para morrer. Ele ia matar Amura de qualquer maneira, agora havia um incentivo adicional. Espere. Talvez possamos cooperar. Não há necessidade de uma luta até a morte. Amura começou a entrar em pânico, incapaz de escapar. A atitude confiante de Shin o assustava de verdade. Ele temia que Shin realmente possuísse uma maneira de matá-lo permanentemente. Você está pensando demais. Uma luta até a morte? Isso não existe entre nós. Shin olhou para Amura com desprezo. Você quer uma luta de vida ou morte comigo? Você se superestima. Menor Kotoa Matsukami, radiância. Maior. Shin puxou a consciência de Amura para um espaço genjutsu e então aniquilou completamente seu espírito. Amura tentou resistir, mas seu poder mental era muito inferior ao de Shin. No final, seu espírito foi extinto sem esforço algum, sem qualquer resistência. Com o espírito, a alma, desaparecido, ele estava realmente morto. Esta técnica de genjutsu é realmente inválida, Shin não pôde deixar de comentar. Esta técnica foi inspirada no movimento supremo de Shizui nos jogos, uma aplicação diferente do Kotoa Matsukami, amplificada pela imensa energia mental de Shin. O verdadeiro Shizui não conseguiria executar esta versão. Parabéns, mestre. Missão cumprida. Você recebeu uma carta de replicação divina. Ganhar outra carta de replicação divina deixou Shin de ótimo humor. E suas recompensas não pararam por aí. Ele também obteve um par de Tensegan. Shin desceu, seu olhar caindo sobre o cadáver dividido de Amura, dividido pelo Starfall Slash. Você cobiçou meus olhos. Agora, os seus são meus. Sem hesitar, Shin arrancou os olhos de Amura e os preservou cuidadosamente. Durante sua batalha na lua com Otsutsuki Ryuzuki, o Tensegan de Ryuzuki foi destruído na luta, para a grande decepção de Shin na época. Então, desta vez, Shin evitou deliberadamente destruir o cadáver de Amura completamente, justamente para obter esses Tensegan. Honestamente, esses olhos eram inúteis para o próprio Shin. No entanto, só porque ele não podia usá-los não significava que os outros não pudessem. Ele poderia potencialmente extrair o poder ocular do Tensegan e usá-lo para ajudar Hinata a despertar seu próprio Tensegan, ou talvez até mesmo ajudar Mikoto a evoluir seus olhos para o Rinnegan. Copy System Capítulo 304. Fugindo impune, a luta acabou. Você está ferido. Kuzina correu assim que a batalha terminou, perguntando ansiosamente a Shin. Pareço ferido? Perguntou Shin a Kuzina com um sorriso. Ele não só estava ileso, como suas roupas também estavam completamente impecáveis. Agora compreendo melhor minha própria força de combate. Posso dominar completamente oponentes de nível 6 caminhos. Embora Shin já tivesse confiança em suas habilidades antes, ele não sabia exatamente o quão forte era, faltando-lhe um parâmetro adequado. Despachar Amura Otsutsuki com facilidade confirmou seu poder, ele provavelmente havia ultrapassado o nível padrão dos 6 caminhos. Durante a luta com Amura, Shin nem sequer usou toda a sua força, muito menos ficou sério. Sinceramente, eu esperava uma batalha mais intensa. Mas minha força simplesmente não permite. Shin tinha uma expressão de desamparo. Acho que você está só se exibindo, disse Kuzina, lançando-lhe um olhar de quem diz eu vejo através de você. Embora Shin parecesse desamparado, Kuzina viu isso como pura exibição. Como pode ser? Sou uma pessoa modesta, estou genuinamente procurando um oponente à altura, mas, infelizmente, não há nenhum. Vamos sair desta dimensão assustadora. Aliás, e os Shinigamis? Kuzina de repente se lembrou dos Shinigamis. Não se preocupe com o Shinigami. Ele é só uma ferramenta agora, disse Shin, balançando a cabeça. Amura Otsutsuki controlava o Shinigami, ele era essencialmente seu fantoche. Com Amura morto, o Shinigami era apenas uma ferramenta sem mestre. Claro, Shin tinha seus próprios motivos para não eliminar o Shinigami. Ele o deixaria como isca. Talvez pudesse atrair a Goromu Otsutsuki. As chances eram mínimas, mas não nulas. Então, ele deixaria o Shinigami permanecer. Vamos. Shin usou Yomotsu Irazaka, tirando Kuzina da dimensão de Amura. Traço. Eles reapareceram diretamente na Terra dos Redemoinhos. Bem, vejam só quem decidiu voltar. Achamos que vocês dois nunca mais voltariam. Tsunade cumprimentou Shin e Kuzina sarcasticamente.
Levar uma bronca de Tsunade era esperado. Tanto Shin quanto Kuzina já previam isso ao retornarem. Afinal, eles já estavam ausentes há algum tempo. Seria estranho se Tsunade e os outros não estivessem ressentidos. Mikoto nem sequer cumprimentava Shin e Kuzina. Até Konan virou o rosto, visivelmente chateada. Meiterumi também estava cheia de ressentimento. Ela também lamentava não poder ir com Shin e Kuzina. Teria sido bom viajar livremente com eles por alguns dias. Na verdade, tínhamos alguns negócios importantes. Encontrei um inimigo poderoso e lutei por 7 dias e 7 noites antes de finalmente derrotá-lo. Shin decidiu usar o Amura Otsutsuki que ele havia matado como desculpa, exagerando a força de Amura para se safar. Ponto. A boca de Kuzina se contraiu levemente ao ouvir a explicação de Shin. Mas Kuzina não foi tola o suficiente para expor a mentira de Shin. Sério? Tsunade olhou para Shin com ceticismo. Claro. Kuzina pode me ajudar. Se não acredita em mim, pergunte a ela, disse Shin, apontando para Kuzina ao seu lado. A afirmação de Kuzina não conta. Vocês dois provavelmente estão de conluio, interrompeu Meiterumi. Tsunade e Mikoto concordaram com a cabeça. Se Kuzina fosse a testemunha, elas não acreditariam. Tudo bem, se Kuzina não pode atestar, então esses olhos devem ser prova suficiente. Shin pegou seus despojos de guerra, o Tensegan de Amura, e os mostrou para Mikoto, Tsunade e os outros. Que energia ocular poderosa! Mikoto encarou o Tensegan flutuando no frasco de solução salina. Mesmo através do vidro, ela conseguia sentir seu imenso poder. Seu próprio Mangekyou Sharingan eterno empalidecia em comparação. Shin, você realmente encontrou um inimigo forte. Você está bem? Mikoto perguntou a Shin, preocupada. Shin, você está ferido? Konan imediatamente correu até Shin, examinando-o atentamente. Hinata agarrou a mão de Shin, olhando para ele preocupada. Shin-sama, você gostaria de uma mordida? Pode te curar. Karin Uzumaki ofereceu o braço com sinceridade. Obrigada, Karin. Mas não estou machucada. Mesmo que Shin estivesse ferido, ele poderia usar Temomei para voltar no tempo para antes de se machucar. Shin, esses olhos são... Tsunade perguntou a Shin, confusa. Você não os reconhece? Lembra do Otsutsuki Ryuzuki na lua? São iguais aos olhos dele. Estes são os Tensegan. Shin explicou a Tsunade, não me diga que você já esqueceu a aparência do Tensegan. Não conseguimos ver direito da última vez, disse Tsunade, revirando os olhos para Shin. Da última vez, Tsunade e os outros não prestaram muita atenção. No entanto, Tsunade notou uma leve semelhança com os olhos de Shin. Isso era normal. Os olhos de Shin eram uma fusão do Tensegan e do Rinnegan. Eles apenas evoluíram ainda mais, ganhando Tomoe. Tensegan. Quem era o inimigo mais forte que você enfrentou? Mikoto perguntou a Shin curiosamente. Espere, o que é Tensegan? Meiterumi levantou a mão, parecendo completamente perdida. Ela sabia sobre os 3 grandes dojutsu. Sharingan, Byakugan e Rinnegan, mas nada mais. O Tensegan é a evolução do Byakugan, no mesmo nível do Rinnegan. Quanto a quem Shin enfrentou, foi Amura Otsutsuki, irmão do sábio dos 6 caminhos. Antes que Shin pudesse responder, Kuzina se intrometeu e explicou por ele. Shin ficou feliz em deixá-la. Ao mesmo tempo, Shin respirou aliviado internamente. Ele havia conseguido desviar o assunto. A questão de ele e Kuzina terem ficado fora por tanto tempo havia sido deixada de lado. Ele tinha escapado impune. Kuzina secretamente fez um sinal de positivo para Shin. Shin viu o discreto sinal de positivo de Kuzina, mas permaneceu calmo, sem demonstrar orgulho excessivo. O orgulho precede a queda. Shin entendia esse princípio. Ele não podia se acomodar demais, ser arrogante demais poderia causar problemas. Copie System capítulo 305, lidando com o Tensegan. Shin olhou para o Tensegan flutuando no frasco de solução salina, pensando em como usá-lo. O poder ocular do Tensegan pode ajudar o Mangekyou Sharingan eterno de Mikoto a evoluir para o Rinnegan. Shin não tinha certeza se daria certo. Embora o Rinnegan e o Tensegan provavelmente compartilhassem uma origem comum, quem realmente sabia os detalhes? Consegui fundir o Tensegan e o Rinnegan no Rinne Tensegan. Então, usar o poder do Tensegan para ajudar Mikoto a despertar o Rinnegan. Deveria ser possível.
Shin sentiu que a probabilidade era alta. Seja o Byakugan, o Sharingan, o Rinnegan ou o Tensegan, seus poderes oculares eram fundamentalmente os mesmos, diferindo apenas em qualidade e força. Como parecia viável, ele decidiu tentar. Mesmo que falhasse, com ele por perto, nada poderia dar errado. Após tomar sua decisão, Shin foi procurar Mikoto. Ela não estava em casa, mas sim no campo de treinamento, orientando o treinamento de Karin. Karin teve sorte, tendo Kuzina, Mikoto, Tsunade e Konan como instrutoras. Seu ponto de partida estava muito acima da maioria. Mikoto, vem aqui por um segundo. Shin chamou Mikoto ao chegar ao campo de treinamento. Mikoto, que estava sentado observando o treino de Karin, levantou-se e caminhou até Shin. Shin, o que foi? Mikoto perguntou curiosamente. Algo importante. Algo muito importante. A expressão misteriosa de Shin despertou a curiosidade de Kuzina, Tsunade e os outros, que também se aproximaram. Pare de ser misterioso e conte-nos, disse Kuzina. Isso diz respeito a Mikoto, não a você, disse Shin, revirando os olhos para Kuzina. Ele então sacou o Tensegan e o mostrou a Mikoto. Mikoto, pretendo extrair o poder ocular do Tensegan e selá-lo em seus olhos. Quero ver se ele consegue evoluir o seu Mangekyo Sharingan eterno. Evoluir o Mangekyo Sharingan eterno? Mikoto ficou ligeiramente surpresa, mas não muito preocupada. Ela não era particularmente obcecada em buscar força. A evolução do Mangekyo Sharingan eterno é o Rinnegan. Isso significa que os olhos de Mikoto evoluirão para o Rinnegan? Perguntou Tsunade. Não posso garantir. Mas, no mínimo, aumentará o poder ocular do Mangekyo Sharingan eterno de Mikoto. Não há mal algum, apenas benefício. Já que tudo era positivo, tentar pareceu valer a pena. Além disso, mesmo que isso não funcionasse, Mikoto ainda poderia despertar o Rinnegan sozinha no futuro. Afinal, ela agora possuía o Mangekyo Sharingan eterno e o corpo perfeito do sábio. As chances de despertar o Rinnegan nessas condições eram altas, possivelmente até mais fáceis do que para Madara Uchiha. O que eu preciso fazer? Mikoto perguntou a Shin. Você não precisa fazer nada, Mikoto. Eu cuido disso. Shin eliminou um Tensegan. Extrair seu poder ocular era uma operação que Shin acreditava que só ele poderia realizar. O processo de extração foi demorado. Shin levou mais de 10 minutos para concluí-lo. Depois disso, o Tensegan ficou completamente esgotado e inútil. Shin não se sentiu mal com isso. Contanto que o servisse ao seu propósito, destruí-lo era aceitável. Ele então usou uma técnica de selamento para selar o poder ocular nos olhos de Mikoto. Mikoto fechou os olhos, sentindo uma sensação refrescante se espalhar por eles. Seu Mangekyo Sharingan eterno foi ativado, mas não evoluiu mais. Nenhuma mudança. Konan observou os olhos de Mikoto. Claro que ainda não houve nenhuma mudança. Selei o poder nos olhos de Mikoto. Ela precisa absorvê-lo e integrá-lo lentamente. Somente depois que Mikoto absorvesse completamente o poder ocular eles saberiam o resultado. E o outro Tensegan? Você não vai extrair o poder dele e selá-lo nos olhos de Mikoto também? Perguntou Kuzina, apontando para o olho restante na mão de Shin. Não precisa. O poder de um Tensegan deve ser suficiente para Mikoto. O poder do Tensegan é apenas um catalisador para uma potencial evolução. Shin olhou para o Tensegan restante. Ele tinha outros planos para este. Seu olhar se voltou para Hinata. Honestamente, o poder do Tensegan provavelmente era mais compatível com o de Hinata. Eu selarei o poder deste Tensegan restante nos olhos de Hinata, disse Shin, dando um tapinha na cabeça de Hinata. Hinata. Certo, a Mura Otsutsuki é tecnicamente ancestral de Hinata. Tsunade assentiu. Então, lançou um olhar estranho para Shin. Pensando bem, ele realmente matou o ancestral dela. Shin ignorou o olhar peculiar de Tsunade e extraiu o poder ocular do segundo Tensegan. Tendo feito isso uma vez, desta vez foi visivelmente mais rápido. Ele selou o poder do Tensegan no Byakugan de Hinata, permitindo que ele alimentasse lentamente seus olhos. Shin não tinha como garantir se eles eventualmente evoluiriam para o Tensegan. Ele não era onisciente, o futuro era incerto. Mas isso definitivamente a beneficiaria, sem desvantagens. Se Mikoto evoluir o Rinnegan, isso significa que não poderei mais vencê-la. Kuzina não pôde deixar de perguntar. É bem provável.
Se Mikoto despertar o Rinnegan, você realmente não será páreo para ela, Shin confirmou com um aceno de cabeça. Nagato Uzumaki empunhava o Rinnegan transplantado e podia liberar um poder imenso. O Rinnegan desperto de Mikoto, sem dúvida, superaria a força atual de Kuzina. Droga! Os dojutsus estão tão quebrados, resmungou Kuzina. Meitorumi e Tsunade concordaram com a cabeça. Comparado a outras habilidades, o dojutsu era incrivelmente poderoso. Mesmo aparentemente mais fraco, o Byakugan possuía um potencial considerável. Vocês não podem simplesmente invejar, Shin disse a eles. Ele não podia ajudá-los a adquirir dojutsu. Não é que eu esteja com inveja. Sou forte o suficiente do jeito que sou, disse Kuzina, confiante. Você diz que não é fraca, mas eu praticamente consigo sentir a inveja que irradia de você, Shin provocou Kuzina. Ah! Shin, você está pedindo uma surra. Kuzina, perturbada e furiosa, começou a perseguir Shin. Os outros já estavam acostumados com isso, quase sentiam que faltava alguma coisa se Shin e Kuzina não se perseguissem um pouco. Vamos continuar guiando o treinamento de Karin, sugeriu Mikoto. Com tantos instrutores, Karin progredia rapidamente. Motivada pelo objetivo de retribuir Shin com ajuda, ela treinava diligentemente. Embora ainda não soubesse como poderia ajudar Shin, ele parecia não precisar de nada a traço. Ela se dedicou a ficar mais forte. Copy System capítulo 306. Esta criança não deve ter permissão para viver. 3 anos se passaram num piscar de olhos. Em Konoha, Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura estavam realizando uma reunião. Além de Danzo, Koharu Tatani e Omura Mitokado também estavam presentes. Foi uma reunião privada envolvendo apenas os 4. Outros superiores de Konoha não foram convidados. Esses 4 eram o verdadeiro núcleo da liderança de Konoha. As decisões tomadas por eles tinham autoridade absoluta, ninguém mais podia anulá-los. O tema desta reunião foi o clã Uchiha. 3 anos se passaram desde a deserção do clã Hyuga. Konoha não tomou nenhuma medida significativa contra os Hyuga desertores, principalmente porque Hiruzen desconfiava do envolvimento de Shin Uzumaki. O fato de o clã Hyuga ter desertado com sucesso e não ter enfrentado repercussões por 3 anos deixou o clã Uchiha perturbado. Fugaku Uchiha inicialmente esperava que o incidente com Hyuga levaria Hiruzen a apaziguar os Uchiha e tratá-los melhor. Em vez disso, a repressão continuou. O clã Uchiha sentia-se cada vez mais marginalizado. Seu ressentimento em relação a Konoha estava chegando ao limite. Movimentos sutis de inquietação se formavam dentro do clã. Como o clã Uchiha residia em Konoha, suas ações, não importando quão secretas fossem, não poderiam escapar da atenção de Hiruzen, especialmente porque ele já os monitorava de perto. Vamos ouvir suas opiniões. Como devemos lidar com o clã Uchiha? Hiruzen respirou fundo e perguntou a Danzo e os 2 anciões. Hiruzen, existe mesmo uma escolha. Aniquilar o clã Uchiha é o único caminho agora, disse Danzo, com um brilho implacável nos olhos. Concordo com Danzo. O clã Uchiha é um câncer. Deixá-los em paz só colocará a Konoha em perigo, concordou Omura Mitokado imediatamente, com Koharu Tatami concordando. Hiruzen permaneceu em silêncio, pensativo, ponderando os prós e os contras. O clã Uchiha era de fato uma ameaça, mas também um trunfo crucial para Konoha. Aniquilá-los não seria fácil. Hiruzen, por que você está hesitando? Os Uchiha estão praticamente tramando uma rebelião aberta. Que preocupações você poderia ter agora? Danzo bateu a mão na mesa e se levantou com raiva. Esta era a oportunidade perfeita para eliminar os Uchiha, algo que Danzo desejava há muito tempo, mas para o qual não tinha justificativa. Agora, a justificativa praticamente caíra em seu colo. Como ele pôde deixar essa oportunidade passar? Danzo, você considerou as consequências? Hiruzen olhou para cima, com o olhar sério. Não que Hiruzen não quisesse eliminar os Uchiha. Ele não tolerava nenhuma ameaça a Konoha, exceto, talvez, o próprio Danzo. No entanto, o custo de destruir o clã Uchiha era muito alto. Eles eram poderosos, muito mais fortes que os Hyuga. Durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, embora os Uchiha tenham sofrido baixas lutando contra Kirigakure, os sobreviventes eram todos elites. Os Uchiha se fortaleceram através da batalha. A luta de vida ou morte foi o catalisador definitivo para o despertar do Sharingan. Mesmo com a redução em números, sua força de combate era imensa.
Em termos de puro poder de clã, quem no mundo shinobi atual poderia se comparar aos Uchiha? Ao contrário de Danzo, Hiruzen precisava considerar o panorama geral. Danzo estava focado exclusivamente em destruir os Uchiha. Toque, toque, toque. Senhor Hokage, Shizue Uchiha solicita uma audiência. Shizue Uchiha ficou do lado de fora da porta, esperando a resposta de Hiruzen. O rosto de Danzo escureceu instantaneamente. Esta é uma reunião a portas fechadas. O que ele está fazendo aqui? Danzo, pedi para Shizue Uchiha vir, Hiruzen informou a Danzo. O quê? Danzo, Omura e Koharu ficaram todos surpresos. Shizue, entre. Hiruzen não explicou mais nada, apenas permitindo que Shizue entrasse. Saudações, Senhor Hokage, Sr. Danzo, anciãos. Shizue entrou e curvou-se respeitosamente. Sua etiqueta era impecável, deixando Danzo sem espaço para críticas, embora ele ainda bufasse friamente. Hiruzen, qual o significado de trazer um Uchiha para esta reunião? Danzo questionou Hiruzen sem rodeios. Shizue resolverá o conflito entre Konoha e o clã Uchiha. Se possível, não quero conflito. Afinal, o clã Uchiha faz parte de Konoha, afirmou Hiruzen. Danzo zombou. Resolver o conflito? Ele tem mesmo esse tipo de poder? Danzo olhou com desprezo para Shizue Uchiha. Embora Shizue fosse o mais forte do clã Uchiha, ele não era o chefe do clã. Sua reputação dentro do clã era alta, mas ele não podia comandar todo o clã. Sim. Com esses olhos, Shizue Uchiha ativou seu Mangekyou Sharingan. Meu Dojutsu Mangekyou Sharingan se chama Kotoa Matsukami. Ele pode alterar permanente e completamente os pensamentos e a vontade de uma pessoa. Posso usar o Kotoa Matsukami para mudar a mente do chefe do clã. Shizue Uchiha foi ingênuo, revelando sua habilidade Mangekyou Sharingan tão abertamente. Depois que Shizue falou, todos, incluindo Hiruzen, respiraram fundo. Esta foi a primeira vez que Hiruzen soube da habilidade específica de Shizue. Não podemos deixar que esta criança viva, pensou Hiruzen, sombrio. Mesmo sabendo que Shizue era leal a Konoha, seu dojutsu era perigoso demais. O próprio Hiruzen se sentiu ameaçado. E se ele usar o Kotoa Matsukami para alterar os pensamentos e a vontade deles? Principalmente porque Shizue não mencionou nenhuma desvantagem da técnica. Shizue Uchiha não sabia que revelar sua habilidade havia acabado de assinar sua sentença de morte. Até Hiruzen queria morto agora, quanto mais Danzo, Omura e Koharu. No entanto, eram todos raposas velhas e astutas. Mesmo que quisessem a morte de Shizue, não demonstraram. Tenho fé em Shizue. Ele pode mudar a opinião de Fugaku, disse Hiruzen, expressando sua confiança em Shizue. Vamos ver o que você consegue fazer. Danzo se levantou, lançando um olhar profundo para Shizue Uchiha, com um brilho ganancioso escondido no fundo dos olhos. O Mangekyou Sharingan de Shizue Uchiha era muito poderoso, como Danzo poderia não cobiçá-lo. Danzo até sonhou em usar este Mangekyou Sharingan para tomar a posição de Hokage. Se a habilidade fosse realmente tão potente quanto Shizue alegava, tornar-se Hokage não seria impossível. Ele só precisava controlar Hiruzen e fazê-lo renunciar à posição de Hokage. Copy System Capítulo 307. Danzo ataca Shizue Uchiha. Shizue Uchiha saiu da sala de reuniões com uma expressão preocupada. Como um Uchiha, ele estava ciente da crescente tensão entre o seu clã e Konoha. Parece que só meus olhos podem resolver este conflito, suspirou Shizue interiormente. Mas fazer isso significava trair seu chefe de clã. Seu plano era usar Kotoa Matsukami para alterar a vontade de Fugaku Uchiha, forçando-o a ser leal a Konoha. Só então o conflito poderia ser temporariamente suprimido. Se o chefe do clã abandonasse seus pensamentos rebeldes e permanecesse leal, o resto do clã não ousaria causar problemas. O chefe do clã poderia mantê-los na linha. Preciso falar com Itachi. Shizue decidiu encontrar Itachi Uchiha. Shizue era como um mentor e amigo para Itachi. Honestamente, tendo decidido usar seu poder contra o pai de Itachi, Shizue sentiu uma pontada de culpa em relação ao amigo. Quando Shizue estava prestes a ir em direção ao complexo Uchiha, alguém esbarrou nele e deixou cair um pedaço de papel a seus pés. Ele olhou para trás, mas a pessoa que o esbarrou já havia desaparecido. Shizue hesitou por um momento, então pegou o bilhete. Depois de ler, Shizue franziu a testa. O Lord Danzo me convida para discutir o assunto do clã Uchiha. Ele tinha acabado de conhecer Danzo.
Porque o convite repentino? Shizui não conseguia entender. Talvez ele queira discutir algo em particular. Shizui decidiu ir. Ele não sentia nenhum perigo. Que perigo poderia haver em Konoha? Embora soubesse que Danzo não era uma boa pessoa, Shizui não acreditava que Danzo atacaria dentro da vila. Mudando seus planos, Shizui foi em direção ao local de encontro que Danzo havia especificado. O local era um campo de treinamento abandonado em uma parte remota de Konoha. Shizui não encontrou nada de incomum ali. Não que Shizui não fosse inteligente, ele simplesmente não havia considerado a possibilidade de crime. Estranho, porque não tem ninguém aqui. Shizui chegou ao local designado, mas o encontrou vazio. Decidiu esperar. Depois de esperar por cerca de meia hora, Danzo finalmente chegou, acompanhado por vários ninjas Rote. Lord Danzo, você queria discutir o assunto do clã Uchiha comigo? De fato. Não creio que você consiga resolver a questão do clã Uchiha, afirmou Danzo, categoricamente. Shizui imediatamente ficou ansioso. Lord Danzo, por favor, confie em mim. Eu definitivamente tenho habilidade, implorou. Danzo caminhou lentamente para mais perto de Shizui. Shizui Uchiha, eu não confio em você. Enquanto ele falava, Danzo atacou de repente, movendo-se com a velocidade da luz, e arrancou o olho direito de Shizui. A distância era curta demais, e Shizui não estava em guarda. Quando percebeu que Danzo estava atacando, seu corpo ficou lento por um momento, impedindo de se esquivar. Seu olho foi arrancado. Shizui soltou um grito de dor. Perder um olho foi excruciante. Lord Danzo. Por quê? Shizui agarrou a órbita ocular sangrando, enquanto o sangue escorria por entre seus dedos. Shizui Uchiha, você não percebe que seus olhos são perigosos demais? Habilidades tão perigosas deveriam estar em minhas mãos, disse Danzo calmamente. Não esperava ver um show tão bom logo depois de chegar em Konoha. Shin observou a cena de perto. Danzo arrancando o olho de Shizui, ele o encontrou logo após entrar na vila. Shin viera para Konoha por causa da situação do clã Uchiha. Ele soube por Zetsu Branco que Obito havia chegado em Konoha. Com base na linha do tempo, Shin deduziu que o massacre Uchiha não estava longe. Depois de ficar vagando pela terra dos redemoinhos por tanto tempo, Shin decidiu vir ver o espetáculo, talvez esperando um resultado diferente para a aniquilação dos Uchiha desta vez. Os olhos implacáveis e vorazes de Danzo são assim. Shin murmurou baixinho. Mas o próprio Shin não era muito melhor em termos de crueldade. Shizui Uchiha, me deu outro olho. Não force a minha mão. Danzo tinha um olho, mas sabia que o verdadeiro poder do Sharingan só poderia ser liberado com os dois olhos. Susanoo, por exemplo, exigia os dois olhos. Obito Uchiha, com apenas um olho, nunca usou Susanoo. Kakashi foi quem eventualmente manifestou seu poder. Nunca. Eu nunca vou te dar isso. Danzo, você atacou um colega ninja de Konoha. Sabe quais serão as consequências se o Lord Hokage descobrir? Shizui rugiu furiosamente. Consequências? Ninguém vai saber que eu te matei, respondeu Danzo calmamente. Já que ousara atacar Shizui, naturalmente havia se preparado minuciosamente. Ele havia envenenado a área previamente com um gás incolor e inodoro. Foi por isso que ele fez Shizui esperar por tanto tempo, para garantir que ele absorvesse veneno suficiente. A razão pela qual Shizui se sentiu lento e não conseguiu se esquivar antes foi porque ele havia sido envenenado. Ataquem, ordenou Danzo aos ninjas da raiz atrás dele. Shizui Uchiha tinha que morrer. Não danifique o Sharingan dele, acrescentou Danzo. Se o Sharingan fosse destruído, esta operação seria uma perda enorme. Os subordinados de Danzo atacaram. Shizui não ficaria parado esperando a morte. Ele sacou sua espada ninja das costas e bloqueou um dos ataques dos membros da raiz. Shizui, empunhando sua espada, foi empurrado para trás por um oponente que usava apenas uma kunai. Seu corpo parecia fraco, incapaz de exercer toda sua força, e até mesmo mobilizar chakra era difícil. Danzo, você me envenenou? Shizui percebeu o que havia acontecido. Danzo devia tê-lo envenenado, caso contrário, sua condição não seria essa. Danzo ignorou Shizui, secretamente procurando uma oportunidade para atacá-lo e acabar com ele rapidamente. Embora este lugar fosse remoto, ainda ficava em Konoha. Se o Zen Sarutobi descobrisse isso, seria problemático.
Danzo não tinha medo de enfrentar Hiruzen depois que Shizui morresse, mas temia que Hiruzen interviesse antes que Shizui morresse. Menor estilo do vento, onda de vácuo. Maior. Shizui, cercado pelos ninjas da raiz, reagiu rapidamente. Quando Danzo lançou um ataque de ninjutsu, Shizui o bloqueou instantaneamente, usando a força do impacto para se impulsionar para trás. Shizui pretendia aproveitar a oportunidade para escapar. Ele não podia deixar seu outro olho cair nas mãos de Danzo. Danzo era ambicioso. Se seus olhos caíssem em suas mãos, quem sabia que coisas terríveis Danzo poderia fazer. Shizui Uchiha fez jus ao seu título de Shizui do cintilar corporal. Sua velocidade era incrível. Em um instante, sua figura desapareceu. Atrás dele. Matem Shizui Uchiha a todo custo, ordenou Danzo, com o rosto sério. Ele não esperava que Shizui escapasse nessas circunstâncias. Copie System capítulo 308. Morte de Shizui. Shizui fugiu desesperadamente. Envenenado, ele não conseguiu lutar contra os subordinados de Danzo com eficácia, o que tornou até mesmo a fuga difícil. Shin observou, mas não interveio. Não era da sua natureza interferir em assuntos que não lhe diziam respeito, a menos que a pessoa envolvida fosse alguém que ele achasse interessante. Shizui Uchiha não se qualificava. Apesar do veneno e da perseguição de Danzo e dos ninjas de elite da raiz, Shizui conseguiu escapar. Ele ficou gravemente ferido, coberto por dezenas de cortes e hematomas devido à breve troca de tiros. Danzo. Nunca pensei que você atacaria um colega aldeão. Shizui cerrou o punho, enfurecido. Até um santo ficaria furioso nessa situação. Ele esperou em silêncio. Logo, Itachi Uchiha chegou. Shizui, o que aconteceu? Itachi correu, alarmado com a condição de Shizui e o olho faltando. Itachi estava treinando quando o corvo de Shizui entregou uma mensagem convocando-o para lá. Foi Danzo. Shizui não escondeu a verdade de Itachi. Eu vou procurá-lo, disse Itachi friamente. Shizui era seu mentor e amigo. O vínculo entre eles era mais forte do que o que Itachi tinha com seus próprios pais. Além do irmão mais novo, Shizui era a pessoa com quem Itachi mais se importava. Ao ver Shizui daquele jeito, Itachi não conseguia controlar a raiva. Não vá atrás do Danzo. É inútil. Shizui balançou a cabeça. Mesmo que Itachi confrontasse Danzo, Danzo negaria tudo. Contar ao Kage também não ajudaria. Itachi, eu te chamei aqui para te dar uma coisa. Shizui estendeu a mão e arrancou seu olho restante. Danzo arrancou meu olho direito. Pegue este. Espero que você o use para proteger a paz de Konoha. Shizui, o que você está planejando? Itachi perguntou, uma sensação de mau presságio invadindo-o quando Shizui lhe entregou o olho. Espero que minha morte desperte o clã Uchiha. Espero que eles abandonem seus planos de golpe. Shizui planejou cometer suicídio, esperando que perdê-lo, um de seus membros mais fortes, faria os Uchiha perceberem a disparidade de força entre seu clã e Konoha e desistirem de seus planos de rebelião. Itachi, um último presente para você. Shizui caminhou até a beira do penhasco, deu um leve sorriso para Itachi e então pulou no rio abaixo. Itachi ficou paralisado, agarrando o manjeque que Shizui lhe dera, olhando fixamente para o local onde Shizui desaparecera. Seu próprio Sharingan foi ativado sem que ele percebesse. Os três Tomoe giraram rapidamente, fundindo-se e evoluindo para o manjeque e o Sharingan. Este foi o presente final de Shizui para Itachi, ajudá-lo a despertar o manjeque e o Sharingan. Shizui. Itachi abaixou a cabeça, angustiado. Seu melhor amigo, seu mentor, havia se matado bem diante de seus olhos. Como um cadáver ambulante, Itachi voltou entorpecido para o complexo Uchiha. Depois que Itachi saiu, Shin apareceu de repente, com um olhar fixo no rio onde Shizui havia pulado. Menor atração universal. Maior. Uma força gravitacional invisível irrompeu da mão de Shin, puxando o corpo de Shizui para fora do rio. Este cadáver ainda tem alguma utilidade. Vou pegá-lo emprestado por um tempo. Shin pegou o corpo de Shizui e desapareceu. Obito, quanto tempo não nos vemos? Escondido em Konoha, Obito se assustou e se virou, olhando para trás. Shin Uzumaki? Obito franziu a testa. Como ele o encontrou? Seria o Zetsu branco. Obito já suspeitava há muito tempo que Zetsu branco era um agente duplo, que vazava informações com frequência.
Talvez Shin soubesse do seu paradeiro por causa de Zetsu Branco. De fato, Zetsu Branco havia dito a Shin que Obito estava em Konoha. Mas encontrá-lo agora foi obra do próprio Shin. Você não parece muito feliz em me ver, disse Shin com um leve sorriso. Obito reorientou seus pensamentos. Decidiu que quaisquer ações futuras seriam mantidas em segredo do Zetsu Branco. Qual é o seu propósito em Konoha? Você não veio só para me encontrar, veio? Perguntou Obito a Shin. Honestamente, se possível, Obito preferia não interagir com Shin. O poder de Shin excedia o seu. Enfrentá-lo deixava Obito inseguro. Assim, Obito sentia uma forte aversão por Shin. Qualquer um desconfiaria de alguém mais forte que ele, especialmente quando suas intenções eram desconhecidas. Vim assistir ao próximo show. E você? Shin olhou para Obito. Shin já sabia o propósito de Obito. Eu vi alguém adequado para se juntar a Akatsuki. O objetivo de Obito era recrutar Itachi Uchiha para Akatsuki. Ah? Não recrute um traidor. Shin olhou para Obito. Itachi Uchiha era um agente duplo. Obito provavelmente sabia disso, mas Shin se perguntou o que Obito estaria realmente planejando. Na verdade, eu não estava procurando por você. Eu estava procurando pelo Zetsu Branco. Shin não tinha vindo ali especificamente por causa de Obito, mas por causa de um clone de Zetsu Branco. Coincidentemente, um deles estava seguindo Obito. Shin-sama, você estava me procurando? Zetsu Branco perguntou respeitosamente, curvando-se e raspando. Vendo o comportamento subserviente de Zetsu Branco, Obito sentiu uma onda de raiva. Porque Zetsu Branco nunca é assim com ele. Mas considerando a diferença de poder entre ele e Shin, ele reprimiu seus sentimentos. Sim, Zetsu Branco, eu estava procurando por você. Mas desta vez, preciso que você faça um pequeno sacrifício, disse Shin, sorrindo para Zetsu Branco. Por alguma razão, ver o sorriso de Shin fez Zetsu Branco se sentir desconfortável, com uma sensação de mau presságio se infiltrando em seu âmago. Venha comigo, Zetsu Branco. Shin se virou e foi embora, ignorando Obito. Zetsu Branco, embora apreensivo, não ousou desobedecer a ordem de Shin. Shin ordenou que ele o seguisse, e Zetsu Branco não recusou. Ele seguiu Shin cautelosamente. Mas quanto mais ele seguia Shin, mais perigoso ele sentia que se tornava. O que ele quer com o Zetsu Branco? Obito observou Shin recuar, ponderando. Obito já considerava Shin um inimigo em potencial. Ele precisava analisar cada movimento dele. Copie System capítulo 309. Edo Tensei Shizui Uchiha Zetsu Branco. Vou ter que incomodá-lo um pouco. Shin levou Zetsu Branco para uma área aberta e se dirigiu a ele. Sem problemas. É uma honra ajudá-lo, Shin-sama. Declarou Zetsu Branco, numa pose de extrema devoção. Shin quase se sentiu mal pelo que estava prestes a fazer. Não se preocupe, eu me lembrarei de você. Mas, por enquanto, preciso que você sirva como um sacrifício. O quê? Shin-sama, você quer que eu seja um sacrifício? A compostura do Zetsu Branco se despedaçou, seu rosto se contorceu em uma expressão miserável. Parecia que a morte era inevitável. O Zetsu Branco não resistiu, sabia que resistir era inútil. Era apenas um clone inferior do Zetsu Branco, sem qualquer poder real. Claro, não importava muito se era um clone ou original. Mesmo que o corpo principal morresse, os outros Zetsu Brancos poderiam continuar funcionando. Shin recuperou o cadáver de Shizui Uchiha da dimensão Kamui e instruiu o Zetsu Branco a possuí-lo. Zetsu Branco tinha a habilidade de possuir outras pessoas, até mesmo cadáveres. Assim que Zetsu Branco tomou posse do corpo, Shin executou a técnica Edo Tensei, usando o Zetsu Branco como veículo para reviver Shizui Uchiha. O Edo Tensei exigiu um pedaço da carne do falecido como meio. Shin usou o cadáver inteiro de Shizui. Eu não. Já estou morto. Shizui disse. Sim, você estava morto. Agora você retornou, em um estado diferente. Shin assentiu calmamente. Shizui imediatamente olhou para Shin, arregalando os olhos em reconhecimento. Você é Shin Uzumaki. De fato. Você ainda me reconhece. Sinceramente, poucos no mundo shinobi se lembram de mim. Era verdade. O nome Shin outrora inspirava medo nos corações das crianças, mas agora, apenas a geração mais velha de ninjas realmente entendia sua reputação. Qual é o seu propósito? Shizui ativou seu Mangekyou Sharingan, cauteloso com Shin.
Era estranho, na verdade, uma grande falha no Edo Tensei. Os olhos de Shizui haviam sido removidos, mas a versão reanimada os possuía. Da mesma forma, Madara Uchiha, quando reanimado na história original, apareceu em seu auge, não como um velho. E Nagato Uzumaki, reanimado, ainda possuía o Rinnegan, embora originalmente não fossem seus olhos. Mesmo Shin, tendo aprendido o Edo Tensei, não conseguiu explicar essa inconsistência. Você pergunta qual é o meu propósito. Eu não ia te contar, mas já que você já está morto. Coitado. Vou te contar. Shin olhou para Shizui com pena. Com a força de Shizui, ele deveria ter sido uma figura proeminente, mas escolheu o suicídio. Eu só queria animar as coisas em Konoha. Você não acha que ficou muito quieto? Você planeja atacar Konoha? Perguntou Shizui, furioso. Sua lealdade a Konoha superava até mesmo sua própria vida. As habilidades de lavagem cerebral de Hiruzen Sarutobi eram realmente de primeira linha. Mesmo na morte, não deixarei você machucar Konoha. Shizui usou a técnica da grande bola de fogo, lançando em Shin. Jovem, você não é digno de lutar comigo. Shin observou a bola de fogo calmamente. Ela se dissipou antes mesmo de alcançá-lo. Menor Kotoa Matsukami. Maior vendo seu ninjutsu falhar, Shizui imediatamente usou o Kotoa Matsukami. Se ele pudesse alterar a vontade de Shin Uzumaki, fazendo-o proteger Konoha, a vila certamente estaria segura. Não faça truques com genjutsu na minha frente. É inútil. Shin balançou a cabeça. O poder espiritual de Shizui era muito fraco comparado ao de Shin. Kotoa Matsukami não o afetaria. Kotoa Matsukami não era infalível. Contra alguém com poder espiritual significativamente mais forte, ele falharia. Minor Genjutsu, reversão. Maior. Usando seu próprio poder ocular, Shin refletiu o Kotoa Matsukami de Shizui de volta para ele, alterando a força-vontade de Shizui. Shizui, que estava atacando Shin, congelou, olhou para Shin, então se virou e saiu. Shin não o impediu. Seu objetivo foi alcançado. Agora, era hora de assistir ao espetáculo. Shin não era o protagonista deste drama, ele era um estranho, ou talvez o diretor. Traço. O reanimado Shizui, agora sob a influência sutil de Shin, retornou ao complexo Uchiha passo a passo. Shizui. O que aconteceu com você? Um membro do clã Uchiha olhou em choque quando Shizui entrou. Sua aparência era enervante. O corpo reanimado estava coberto de rachaduras, parecendo que poderia se desfazer a qualquer momento. Leve-me até o chefe do clã, Shizui instruiu o membro do clã. Ah, tudo bem. Como renomado mestre supremo do clã Uchiha, Shizui impunha respeito. O membro do clã rapidamente o levou até Fugaku. Fugaku Uchiha também notou a estranha condição de Shizui imediatamente ao vê-lo. Shizui, o que aconteceu com seu corpo? Fugaku perguntou. Chefe do clã, eu já estou morto, Shizui declarou calmamente, mas suas palavras surpreenderam Fugaku. Você já está morto. Fugaku franziu a testa. Se você está morto, então o que você é agora? Chefe do clã, você já deve ter ouvido falar da técnica Edo Tensei. Depois que morri, alguém usou o Edo Tensei para me reviver, explicou Shizui. Edo Tensei. Já ouvi falar. O jutsu proibido desenvolvido pelo segundo Hokage. Fugaku conhecia a técnica, embora fosse considerada um segredo. Shizui, como você morreu? Os detalhes da técnica não importavam mais. Fugaku precisava saber como Shizui morreu. Fui enganado por Danzo. Ele roubou um dos meus olhos e me perseguiu, deixando-me gravemente ferido. No final, dei o olho que me restava para Itachi e me joguei no rio. Shizui relatou os acontecimentos a Fugaku. Fugaku cerrou os punhos com força. Copy System capítulo 310. Lutando pelo clã Uchiha ao saber como Shizui morreu, a expressão de Fugaku Uchiha tornou-se sombria. Se possível, ele realmente não queria romper completamente os laços com Konoha. Mas agora, Danzo ousara atacar Shizui de forma tão descarada. Fugaku, a menos que fosse um completo idiota, entendia o que aquilo significava. Shizui, quem usou o Edo Tensei para te reviver? Fugaku encarou Shizui atentamente. A pergunta era crucial. Se Shizui não respondesse, Fugaku não poderia ficar tranquilo. Era Shin Uzumaki. Shizui respondeu diretamente, sem hesitar. Shin não o proibiu de revelar isso.
Shin Uzumaki reviveu você usando o Edo Tensei. Qual é o objetivo dele? Fugaku franziu a testa, analisando cuidadosamente os possíveis motivos de Shin. Fugaku não duvidou das palavras de Shizui. Ele sentia que apenas Shin Uzumaki seria capaz de tal coisa. Não conseguia pensar em mais ninguém. Os motivos de Shin Uzumaki não importam agora. O que importa é como o clã Uchiha sobreviverá ao desastre iminente. Shizui disse para Fugaku. Fugaku assentiu. Especular era inútil. Mesmo que adivinhassem as intenções de Shin, o que poderiam fazer? Ele conhecia seus limites. Shin Uzumaki possuía um poder que deixava qualquer vila oculta cautelosa. O clã Uchiha não se comparava. Mesmo todo o clã combinado não se comparava a Shin Uzumaki sozinho. Shizui, o que você pensa agora? Fugaku perguntou a Shizui. Fugaku conhecia Shizui bem, sabia do seu profundo amor pela vila. Se forçado a escolher entre o clã e a vila, Shizui sem dúvida escolheria a vila. Esse era o maior dilema de Fugaku. Shizui era o melhor lutador dos Uchiha, mas sua lealdade não era apenas ao clã. Que vantagem Fugaku tinha contra Konoha? Para proteger a honra do clã Uchiha. Para lutar pelo clã Uchiha. Shizui respondeu sem hesitar, com um olhar firme e inabalável. Olhando para Shizui agora, Fugaku quase pensou que estava olhando para uma pessoa diferente. Talvez isso esteja relacionado a Shin Uzumaki, especulou Fugaku consigo mesmo. Ele tinha que admitir que seu palpite provavelmente estava correto. Originalmente, o plano entre mim e o terceiro Hokage era usar Kotoa Matsukami para controlar você, torná-lo leal a Konoha e resolver o conflito. Shizui revelou de repente seu propósito original, fazendo com que o rosto de Fugaku escurecesse. Agora, eu só desejo proteger a honra do clã Uchiha, lutar por ele. Espero que o chefe do clã possa confiar em mim. Olhando nos olhos incrivelmente sinceros de Shizui, Fugaku assentiu. Ele escolheu confiar em Shizui. Se Shizui não fosse sincero, não teria revelado tal coisa. Provavelmente não demorará muito para que o terceiro Hokage faça um movimento contra o clã Uchiha. O chefe do clã precisa se preparar. E tomar cuidado com aqueles que precisam de atenção. Ao ouvir as palavras de Shizui, Fugaku franziu a testa. Shizui, o que você quer dizer? Itachi Uchiha. Ele é um obstáculo. Shizui contou a Fugaku. Para o atual Shizui, Itachi não era mais seu amigo. Qualquer um que ameaçasse o clã Uchiha era seu inimigo. Você está dizendo que Itachi trairia o clã Uchiha? Fugaku perguntou a Shizui, com o coração pesado de emoções complexas. Chefe do clã, você deveria conhecer a personalidade dele. Não. Quando se trata de entendê-lo, talvez você conheça Itachi melhor do que eu. Fugaku balançou a cabeça. Devido aos seus ocupados assuntos de clã, Fugaku não conhecia Itachi tão bem quanto deveria. Talvez deixá-lo se juntar a Anbu naquela época tenha sido um erro. Fugaku suspirou. Ele não deveria ter deixado Itachi se tornar um espião. Fugaku havia enviado Itachi a Anbu para atuar como espião, transmitindo informações sobre a liderança de Konoha. Juntar-se a Anbu significava contato frequente com Hiruzen Sarutobi. Mas Fugaku não esperava que Itachi se tornasse um agente duplo, alimentando os Uchiha com informações inúteis enquanto ajudava Hiruzen a monitorar o clã. Antes de se juntar a Katsuki, Itachi Uchiha era um agente duplo. Vou falar com Itachi. Quando você acha que Hiruzen Sarutobi vai atacar o clã Uchiha? Fugaku perguntou a Shizui. Não sei. Já que o plano original falhou, provavelmente não vai demorar muito. Provavelmente dentro destes 2 dias. Com o plano de usar Kotoa Matsukami em Fugaku frustrado, Hiruzen certamente recorreria a outros meios. Entendo. Shizui, fique aqui por enquanto. Como chefe do clã, Fugaku tinha suas próprias considerações. Fugaku então partiu para encontrar seu filho, Itachi. Itachi, desde que começara a treinar, era o orgulho e alegria de Fugaku. Mas agora, Fugaku não conseguia evitar um sorriso amargo. O sorriso amargo desapareceu rapidamente, substituído por sua expressão impassível de sempre enquanto ele caminhava em direção ao quarto de Itachi. Chegando à porta de Itachi, Fugaku abriu sem bater. Ele sabia que Itachi estava em casa. Itachi ficou sentado lá dentro, atordoado, ainda se recuperando do choque da morte de Shizui. Pai! Itachi olhou para cima, com os olhos um tanto vagos, quando Fugaku entrou. Itachi, já tomei minha decisão.
Lançaremos o golpe de estado esta noite. Houve alguma movimentação do lado de Hiruzen Sarutobi? Fugaku sentou-se e perguntou a Itachi. Instantaneamente, a testa de Itachi franziu. Pai, por que você tem que dar o golpe? Você não sabe as consequências? Perguntou Itachi, irritado. Uma vez que Konoha e o clã Uchiha entrassem em guerra, mesmo que terminassem em destruição mútua, outras aldeias certamente aproveitariam a oportunidade para atacar a enfraquecida Konoha. Isso poderia desencadear outra guerra mundial shinobi. Consequências? O clã Uchiha não está mais em posição de considerar consequências, disse Fugaku calmamente. Itachi era jovem e inteligente, com uma visão ampla. Fugaku não percebeu as possíveis consequências. Se ele não fosse levado ao limite, será que ele, e todo o clã Uchiha, sequer considerariam tal caminho? Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.